Muito bem. Boa noite oficial, então, para todos vocês. Confesso para vocês, já vou começar fazendo uma confissão, que foi extremamente... Eu separei 54 fotos para a gente ver e falar um pouco sobre a viagem. Mas eu já vou dizer que no meio das 2.000 e algumas coisas de foto que a gente tirou, foi extremamente difícil separar 54. Eu me diverti, confesso com vocês, o final de semana todo para conseguir realmente separar as fotos que a gente ia conversar hoje, que eu ia mostrar para vocês. Então, vou começar já dando uma dica, explicando um pouquinho qual é a minha ideia, né, do porquê fazer essa live, do porquê colocar as fotos, até para vocês... eu sei que, né, todo mundo sabe que é gostoso ver foto, é legal entender o que foi, como foi, o que aconteceu, mas eu acho que nada vai, tá, de qualquer maneira, já de antemão, dizer para vocês, transmitir para vocês o que a gente realmente viveu lá em cada uma das fotos. E nenhuma foto, de todas que a gente tirou, nenhuma foto traduz realmente a grandeza ou a beleza e a energia de cada um dos lugares. Mas dá para a gente se divertir bastante com o que tem, né? Já dá para a gente ter aí várias ideias e várias noções, né, na realidade, do que é essa viagem, do que foi a nossa, né? E também do que vai ser a proposta do trabalho de fazer os grupos. E é importante também, já desde o começo aqui, deixar claro para vocês que a ideia de realizar um grupo de viagem para Shasta não é só um grupo de 2023. Então, assim, a gente vai realizar o grupo de 2023, né? Tem várias pessoas que já estão interessadas e a gente vai criar junto esse grupo, mas a gente também tem a intenção de fazer essa viagem anualmente, então transformar essa viagem em um grupo anual, porque, como eu estava dizendo ontem para as meninas no grupo da Ordem Lemuriana, o trabalho que precisa ser feito e que está relacionado com o Monte Shasta é um trabalho para a humanidade, né? E eu não vou me dar uma de louca nem maluca de levar grupos maiores do que 20 pessoas. Então, a gente já sabe que os grupos são seletos, que são grupos de no máximo 20 pessoas, e que a gente não vai trabalhar com mais do que 20. E isso quer dizer que eu vou ter que fazer muita viagem para o Monte Shasta para poder levar, né, todas as pessoas que realmente podem chegar até lá, que vão sentir esse chamado ao longo da vida e que vão passar por esse processo. Esse trabalho todo, até, né, para vocês entenderem, esse desejo de fazer essa viagem surgiu numa lua cheia de Touro de 2018, onde eu, em uma meditação, né, estava aqui fazendo a meditação e veio uma informação: você precisa levar grupos para o Monte Shasta. E eu, como uma boa libriana ligada no 380, né, o que eu fiz? Já saí arregaçando, ligando para um amigo que tinha agência, já querendo marcar a viagem para maio do ano seguinte, né? Eu vou levar a galera, então, em 2019. E aí, no final das contas, não aconteceu a viagem em 2019 e ficou uma questão muito clara ali, uma resposta muito clara para mim, que foi assim: não é para ir com um grupo de cara, você precisa ir num grupo menor ou sozinha, né, 2, 3 pessoas, para você poder entender o que você realmente vai fazer lá, para você conhecer cada lugar, experienciar cada lugar e entender o que você realmente vai fazer. E aí, o legal de tudo isso é que depois que a gente foi, que aí depois dessa saga ainda nós tivemos pandemia, né? Fizemos aí a compra de todo o pacote para 2020, desfizemos tudo. Boa noite, Má, boa noite. Desfizemos tudo e programamos finalmente agora para esse mês de junho de 2022. Então, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é que a principal importância dessa viagem para a gente, além do trabalho pessoal que foi realizado para cada uma das pessoas que estavam lá, né, independente do grupo em si, mas a gente teve uma experiência ímpar no sentido de saber o que
o que pode acontecer, o que pode e o que não pode para uma viagem do grupo, né, que a gente vai levar daqui para frente. Então, essa coisa de experienciar as trilhas e sentir as dificuldades das trilhas, entender o que é possível fazer, o que não é possível fazer, compreender, inclusive, o que é preciso energeticamente de preparo para chegar e fazer essa viagem, né? Para que não aconteça com as pessoas que vão, como aconteceu com a gente, né? De uma certa maneira, porque a gente foi lá, deu a cara a tapa, vivenciou a experiência, voltou de corpo físico e levou 15 dias para voltar com a alma, né? O corpo físico voltou separado da alma, o espírito ficou, o corpo veio. E aí demorou um tempo para a gente conseguir, né, reacoplar. Então, para que o pessoal não precise, depois da viagem, ficar mais 15 dias de férias para conseguir voltar para a realidade, a gente também já vai ter aí todo um preparo energético antecipado, ativações e processos antes da viagem, né, que vão anteceder as viagens, para que o grupo também já vá preparado, né, e estabilizado para tudo que vai experienciar, que vai vivenciar por lá, tá? Então, esse acho que foi a maior importância, diria para vocês, de ter feito a viagem, né? Entender todos esses movimentos. E, óbvio, aquela coisa básica também de você saber onde é que você vai, né? Você saber onde você está indo. Então, onde eu posso comer, onde eu não posso comer, que hora que as coisas funcionam, que hora que não funciona. Ou seja, a experiência que a gente ganhou com esse grupo menor foi extremamente importante para poder, né, levar um grupo maior e saber como transitar com esse grupo por lá, né, com toda a segurança e com toda a estrutura. Então, eu vou começar a projetar as imagens, né, que eu separei aqui para vocês. E a minha intenção, tá, o que eu programei para a gente hoje é assim, a gente vai navegar um pouquinho pelas imagens e eu vou contando para vocês a trajetória que a gente fez, né? Nós escolhemos chegar até Shasta por São Francisco, então é importante entender que Shasta é uma cidade que está no norte da Califórnia, ela está quase na divisa do Oregon, então ela tá dentro da Califórnia, mas ela está a 40 minutos do Oregon. Então, isso significa que a gente sobe, né? Você tem que atravessar a Califórnia toda para chegar lá. Então, a gente optou em chegar por São Francisco, que é um dos aeroportos internacionais que está mais próximo da cidade de Shasta. Mas, ainda assim, qualquer aeroporto que você escolhe, mesmo se você optar por um aeroporto em Oregon, que não é uma vantagem porque é mais caro, você acaba tendo que fazer uma viagem de aproximadamente 4 a 5 horas de Oregon até Shasta. Porque Shasta está no meio do nada, gente. Né? A verdade é essa. Eu brinquei até conversando com a menina da agência que está fazendo todo o pacote para mim. Eu falei para ela, até os americanos, quando você fala, eu estou indo para o Monte Shasta, a pessoa fala, oi? Eu estou indo para Shasta. Né? E os caras dão aquela olhada assim, tipo, onde é isso? Porque até alguns deles não sabem direito onde fica. Porque realmente é uma cidade de 3.500 habitantes, que tem uma avenida principal e mais ou menos umas outras 15 ruas, né? Então, realmente é uma cidade super pequenininha, né? E que vive em função do monte. Vocês vão perceber a partir das fotos que, assim, aonde a gente vai, o monte está lá. Ok? Vocês vão perceber que não tem como fugir dele. Para onde você estiver, você vai olhar para um lado e você vai dar de cara com ele de um lado e a Black Beauty do outro, que é uma cena, né, simplesmente fantástica nesse sentido. Então, eu vou começar a compartilhar as imagens e vou contando para vocês. E eu comecei contando essa história da viagem por São Francisco. E aí vocês podem até me perguntar, Vanessa, mas por que por São Francisco, né? Se São Francisco tecnicamente não tem o objetivo de nada que Shasta nos leva. Eu comecei por São Francisco porque a ideia da viagem também oficial, né, do grupo é chegar por São Francisco, tá? E São Francisco tem alguns pontos turísticos que são
extremamente turísticos, e aí vale a pena, já que você está pagando para ir até lá, passar por ali, tirar uma foto, pelo menos, daquele lugar, né? Simplesmente por 3D mesmo, por conhecer, para turistar. Mas também tem alguns pontos que são extremamente interessantes, e a Karina está aqui hoje e pode confirmar isso, conforme eu for falando também, né? Fica à vontade cá para falar. Tem mesmo pontos que você fala assim, é um lugar, vou na Golden Gate tirar uma foto, é um lugar super turístico. A gente acha mistério lá. Tá? Tem mistério para olhar, tem coisas para nos chamar atenção, tem processos para a gente experienciar, né? A gente fez uma opção, eu nem cheguei, acho que... eu coloquei uma imagem que a gente fez uma opção de fazer uma passada em São José, eu já vou explicar por quê, e fez o total sentido também para esse processo da viagem. Então, mesmo lugares que não foram Shasta, especificamente, foi essencial para esse processo. Uma outra coisa que eu queria falar também antes é que assim, a gente fez uma escolha, né, de passar 2 dias em São Francisco, ir para Shasta, ficar os 11 dias em Shasta, e depois voltar por Chicago e ficar 3 dias em Chicago. Chicago não tem nada a ver com a história do trabalho, né? Chicago era um sonho meu, eu tinha loucura por conhecer a cidade há muitos anos e nunca tive a oportunidade de ir, e já que eu consegui encaixar ali no roteiro, já estava do lado de lá, falei, vamos lá, vamos embora. Mas foi providencial, né, passar 2 dias em São Francisco e 3 dias em Chicago, porque isso preparou a gente para chegar em Shasta, e principalmente na volta, para voltar para 3D, sabe? Essa coisa de você fincar o pé na terra de volta, né? Você sair de um lugar totalmente místico e vir para uma cidade grande, né? Uma cidade cheia de coisas, e que conseguisse te fazer, mesmo fora da tua realidade normal, voltar ainda e pisar ali na 3D. Então, realmente foi bem providencial essa ideia de voltar e ficar uns dias em Chicago antes de vir direto para o Brasil. Mas eu vou compartilhar aqui e eu vou pedir para vocês vocês me sinalizarem, porque eu nunca fiz compartilhamento de apresentação direto do Canva, e eu vou fazer isso agora, eu quero saber se vai dar certo. E aí vocês vão me contar se vai dar certo. Vocês estão vendo minha tela? Então, legal. Eu continuo vendo vocês aqui no cantinho também. Muito bom. Maravilha. Quando eu faço assim, passa a tela para vocês? Vocês estão vendo o slide seguinte já? Então, legal. Então, a gente começa aqui, né? Tudo que vocês estão vendo aqui nessa apresentação são fotos reais, tá? Não tem nada de internet, são fotos que a gente tirou mesmo. E o que eu queria que vocês observassem, né, é que tem algumas fotos, essa, por exemplo, que está no fundo da imagem, é uma foto do pôr do sol, né? E o pôr do sol no monte é um negócio fora do comum, porque ele fica de rosa a laranja. Então, assim, uma coisa que durante o dia é extremamente branco e azul, né? No final do dia, na hora do pôr do sol, ele vai ficando rosa e laranja. E um detalhe, né? O pôr do sol no verão, esse período do mês de junho nos Estados Unidos é verão, e lá no verão o pôr do sol acontece por volta de 8h30 da noite, entre 8 e 8h30 da noite, né? Então, escurece bem mais tarde e clareia mais cedo. Então, a gente começa aí, vamos fazer essa viagem juntos agora, a partir das fotos. Chegamos em São Francisco, né? Como eu disse, optamos por essa cidade, fizemos aí vai as papagaiadas, né? Fizemos um monte de papagaiada no aeroporto, erramos a locadora do carro, ficamos 2 horas numa fila que não era a fila que a gente tinha que ficar, fizemos um monte de coisa que foi super aprendizado, né? E que já começou a diversão da viagem, na verdade, exatamente aí nesse momento, né? A gente já começou com todo o nosso processo de diversão por aí. Deixa eu só arrumar aqui minha tela para ver se eu consigo fazer uma coisa. Pronto. Que aí eu consigo ir passando. E aí a gente
foi fazer algumas visitas em São Francisco. E de tudo que a gente visitou, uma das primeiras, né, um dos primeiros lugares que nós fomos foi a Grace Cathedral. Essa é uma catedral muito famosa em São Francisco, que tem um labirinto de Chartres, tanto nos jardins da catedral, como dentro da catedral. Então, dentro dela também existe um jardim. A catedral hoje ela não é mais aberta à visitação gratuitamente, ela já foi. Hoje você tem que pagar uma taxa, que não é barata, eu acho que é 30 e poucos, ou quase $40, para você poder entrar na catedral e visitar. E eles fazem também muitas atividades. É curioso, porque são muitas atividades de cura, de processos que são muito místicos dentro de uma catedral, né? Então, tem coisas muito interessantes lá para visitar e para conhecer dentro dela. Mas o que eu trouxe para vocês aqui foi essa foto do jardim, né, da catedral, onde a gente teve acesso aqui, qualquer pessoa que visita a catedral tem acesso ao labirinto. Não sei se todos conhecem, né? Se todas vocês que vão ter contato aqui conhecem o labirinto, mas esse desenho que eu coloquei aqui no cantinho é justamente o desenho oficial do labirinto de Chartres. Ele está oficialmente também constituído numa catedral chamada Catedral de Chartres, na França, né? E o interessante para nós desse labirinto é que, para quem conhece essa área integrativa, holística, né? Podemos chamar alternativa, ele é um gráfico radiônico, né? Então, esse labirinto, ele é um gráfico radiônico, e como força de energia, ele tem no centro dele, exatamente onde tem essa florzinha, bem onde eu estou sentada ali, onde vocês estão me vendo sentada, né? Que é bem no centro da flor ali do labirinto, existe uma frequência de energia que a geometria sagrada da constituição dele gera, que é uma frequência de 18.000 angstroms, que a gente fala, que é a mesma frequência de cura que existe dentro da Câmara do Rei, na pirâmide de Quéops, no Egito. Tá? Então, é um nível frequencial medido em angstroms, que é uma medida da escala Bovie, para quem estuda radiestesia, e que a gente sabe que é uma energia que puramente, é uma frequência vibratória que realiza curas, simplesmente realiza curas, né? E o labirinto, os labirintos, de uma forma geral, eles são muito utilizados para a gente fazer o circuito do labirinto, né? Para você entrar e fazer todo o circuito até chegar no centro. Porque também existe esse processo. Quando você entra no labirinto, tudo que você vai passando, né, ao longo do labirinto é como se você fosse liberando cargas de energia, e você chega lá no centro, recebe essa frequência de cura desse alto grau de energia, e depois você volta fazendo o caminho do labirinto até você sair, reconstituindo várias coisas dentro do seu próprio ser. Então, já começa que, é um passeio nada a ver numa cidade só para turistar. Aí você chega lá e dá de cara com um labirinto, ou seja, já começa um movimento de cura que você pode realizar aqui, tá? Da Grace Cathedral, a gente foi para um outro ponto aqui, que é... Opa, passei demais. Vamos voltar. Esse lugar maravilhoso, maravilhoso, chamado Palace of Fine Arts. Ele foi construído, né, esse lugar foi construído depois de um grande terremoto que aconteceu em São Francisco, e eles construíram vários lugares para fazer movimentos comemorativos na cidade, quando eles reconstruíram a cidade. E esse local foi construído nessa época. E depois foi uma das poucas construções que ou melhor, que foi reutilizada para outras finalidades, não se tornou só um monumento. Então, lá eles têm uma área que é um teatro muito grande, que tem eventos, tem shows, tem coisa, então ele está muito ligado a essa parte de artes, né? Na tradução aqui para o português, é um palácio de belas artes mesmo, né? Só que, da mesma maneira como eu falei, está cheio de mistérios dentro desse lugar, né? Os jardins são maravilhosos, existe um caminho, né, todo ao redor de toda a estrutura. A gente tem aqui toda uma frequência da energia, de muita energia de reflexão, de você entrar para dentro, de você ir para dentro de você mesmo, de você conseguir buscar vários aspectos, até mesmo do que eu estou fazendo aqui, né? Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? Ele nos remete muito para esse estado, e ao mesmo tempo
tem uma energia de um feminino muito presente nesse espaço. A Ana está dizendo aqui, Vanessa, não vou poder continuar, como você vai deixar gravado, verei depois. Sem problema, Ana, fica tranquila. E então tem uma energia de um feminino sagrado muito presente nesse lugar. Eu até coloquei isso aqui nessa próxima foto para vocês verem, tá? A gente tirou aqui uma foto justamente numa das partes aqui que tem essa conexão das deusas, né? Então existe uma referência muito grande ali do feminino, das deusas, dessa interiorização do feminino. É um lugar assim bárbaro para se fazer um trabalho. Se a gente pensar dentro dessa cúpula aqui, né? O fluxo de energia aqui é fantástico, né? Extremamente intenso nesse sentido, e a gente já começa aqui a entrar em contato realmente com alguns aspectos que a gente vai trabalhar depois lá em Shasta de novo, né? Então, é muito legal porque a viagem parece que ela vai se constituindo sozinha, ela foi se construindo sozinha, né? A gente foi percebendo isso ao longo dos nossos dias. Depois a gente fez a visita à Golden Gate, né, que é a ponte, na verdade, mais um lugar assim de profunda reflexão, vamos dizer, de fazer a gente realmente entrar em contato, até porque este ponto, né, exatamente nesse lugar aonde a gente foi, e aliás, qualquer parque ou qualquer ponto que você chega para visitar a Golden Gate, você tem acesso à visualização de Alcatraz. E Alcatraz representa, né, uma série de aspectos mais densos de energia, porque foi, né, uma prisão aí de muita reverberação no mundo. Mas, apesar do aspecto mais denso da energia de Alcatraz, a gente consegue perceber o quanto essa frequência se diluiu ao longo do tempo. E como é um lugar que te traz um estado de paz, um estado de equilíbrio, um estado de harmonia. Para mim, a palavra mais forte aí nessa vista, né, nesse espaço, foi essa sensação realmente de harmonia. Tá? Eu estou até passando um pouco mais rápido aqui nesses slides de São Francisco, porque a gente não tem muito aqui até o que explorar, tá? Mas para vocês saberem e terem uma ideia também quais são os lugares que a gente pretende visitar quando a gente levar o grupo, porque a gente vai ter que ter pelo menos um dia em São Francisco, e aí por isso a gente aproveita para fazer esses passeios. Aqui a gente tem já três lugares diferentes por qual nós passamos, né? Que é a Lombard Street, que também é um lugar super turístico aqui. Os três, na verdade, são turistar puro, né? Lombard Street, que é aquela rua que é cheia de curvinhas, né? Que é bem famosa em São Francisco. É um lugar lindo, que dá uma vontade louca de morar, né? Tenho certeza que a Karina também teve essa mesma sensação e as meninas também. Muito, muito sossegado, muito tranquilo. Um segundo lugar, a Alamo Square, que são as casinhas famosas de várias séries de filme, né? De vários seriados, que todo mundo, quando vai em São Francisco, também vai visitar essa praça e tira foto nas casinhas e tudo mais. E que tem uma vista linda, inclusive, porque a vista é um vista point que te dá uma visão de metade da cidade. Então, é muito bonito o lugar, né? É um lugar alto e muito, muito bonito. E a Girardelli Square, que é como se fosse um mall, um shopping pequenininho ao ar livre, onde tem a Girardelli, que é uma fábrica, uma empresa de chocolates, que é maravilhosa, né? Que tem chocolate de tudo quanto é tipo. Sorvetes maravilhosos, um negócio bem, uma coisa bem legal de você experimentar para finalizar o dia ali de visitação na cidade. Isso foi o que a gente viveu em São Francisco. A gente fez uma opção, porque o Ronaldo queria muito, passar por São José, porque em São José existe a grande loja da Rosa Cruz, a qual ele é afiliado, e que tem um museu egípcio novo. E a gente colocou isso no roteiro, né? A gente tinha a intenção de conhecer o museu, só que acabou chegando lá, o museu só abria de quinta, sexta, sábado e domingo, e a gente estava lá exatamente numa terça-feira, então a gente não tinha chance de conhecer o museu. Mas a gente teve a chance de conhecer todas as dependências ali da Rosa Cruz lá em São José, que é gigante o espaço,
um lugar extremamente bonito, e que para nós, e aí vou falar para mim, né, principalmente, teve um sentido muito interessante, que foi o voltar às civilizações de forma devagar, né? A minha sensação foi assim, eu tive a chance de botar primeiro um pezinho no Egito, para depois chegar em Lemúria, né? Para quem já me ouviu falar, já me ouve falar, me segue com esse tema lemuriano, sabe que Lemúria é a terceira civilização constituída no planeta, né? Thule, Hiperbórea, Lemúria. A primeira com um humano na nossa característica. E o Egito vem depois, né? A gente tem a civilização lemuriana, Atlante, e temos ali aquele período de toda a estrutura, né, de mudanças dessa geologia do planeta, vamos falar assim, e depois a gente vem com a civilização egípcia, né? Então, a sensação que eu tive foi que a gente fez um caminho de volta na história das civilizações, né? Eu tive a sensação de botar o pé no Egito, nem que fosse num pedacinho daquela civilização, para depois poder realmente chegar ali na civilização lemuriana em Shasta. E foi exatamente nesse dia de São José que a gente partiu daí diretamente para a cidade de Shasta. Tá? Então, uma viagem, como eu falei para vocês, de 5 horas. A gente estava num carro, né? A gente alugou um carro, porque nós estávamos em 5 pessoas, mas na viagem oficial a gente vai estar de ônibus, né? A gente vai ter provavelmente um micro-ônibus que eles têm lá, que comportam até 22 pessoas em volume, né? Então, a gente deve fazer esse percurso todo de micro-ônibus. 5 horas de viagem, que a gente fez em mais ou menos 8, porque a gente fez paradas ao longo do caminho, sem pressa, né? Sem essa coisa de ter horário para fazer determinada coisa. Então, a gente simplesmente foi. E aqui já aconteceu uma coisa muito legal, muito, muito interessante, que foi assim: tempo sem tempo. Eu falei muito para vocês que a sensação que a gente teve em Shasta foi que a gente criou uma nova linha de tempo, que a gente estava vivendo numa linha de tempo paralela da que a gente vive. E o caminho até Shasta mostrou isso claramente para a gente, porque a sensação que a gente tinha era que assim, a gente andava 1 hora e aumentava 1 hora no percurso. Parecia que não chegava nunca. Era uma coisa muito louca. O próprio GPS do carro mostrava isso. A gente andava 40 milhas, o horário de chegar aumentava. Então, quanto mais a gente andava, mais parecia que o horário estava jogado para frente. E você falava, cara, não tinha lógica no sentido do que estava acontecendo no próprio GPS. E a gente foi tirando um sarro disso até e percebendo essa questão do tempo. Então, a chegada na cidade mostrou para a gente já de cara essa mudança de tempo mesmo, de linha de tempo que a gente estava acessando para chegar lá, né? Aqui ainda algumas imagens de lá da Amorc, né, da loja. E aí, por fim, a gente chega, né, finalmente Shasta. Então, já aconteceu uma coisa também curiosa, porque a gente chegou em Shasta 1 hora da manhã, né, nessa história da viagem, porque a gente foi para São José, saiu de lá quase 5 horas da tarde, chegou praticamente 1 hora da manhã em Shasta. Estava tudo muito escuro quando nós chegamos. E você não consegue enxergar o monte no escuro. Mas a gente foi recebido por uma silhueta de uma montanha que era muito escura, mas era muito escura. Ela conseguia ser mais escura que o próprio céu que estava escuro. E aí a gente falou, nossa, a gente já vibrando no carro, achando que era o monte, né? Olha, acho que é o monte, dá para ver o monte daqui, não sei o quê, não sei o que lá. Caímos de cara na terra, né? Porque quando a gente acordou no dia seguinte, a gente foi ver que não era o monte. Aquela montanha que nos recebeu, né, que nos acolheu de uma forma muito curiosa, né, e muito tocante na noite anterior, era a Black Beauty, que a gente vai ver aqui depois. É uma outra montanha que está muito próxima ao Monte Shasta. Ela é constituída de lava mesmo, ela é um resultado de uma erupção do Monte Shasta. E é muito louco, porque a energia de Black Beauty é exatamente a sombra do monte. Então, eles representam a frequência da luz e da sombra.
É como se a gente conseguisse trabalhar exatamente esse aspecto de luz e sombra, lembrando que eu acabei de dizer, né, que ela é constituída por a constituição dessa montanha é feita pelo magma que foi expulso, né, do vulcão quando ele ainda entrava em erupção, lembrando que Shasta não é um vulcão extinto, ele é um vulcão adormecido, né? Então, ele teve ali um momento de erupção em que ele gerou a Black Beauty, tá? E aí, por isso, a gente consegue ter essa relação muito forte de luz e sombra entre ambas as montanhas, apesar de serem de tamanhos bem diferentes. Mas eu tenho uma foto aqui que a gente consegue ver as duas juntas, tá? Então, finalmente, Shasta, né? A gente chega diretamente aqui na cidade, nesse espaço chamado Season Meadow, que é uma área, né? Como se fosse uma planície mesmo, uma área bem ampla de acesso e visão do monte, que está praticamente dentro da cidade, né? Dentro daquelas 15 ruas que eu falei para vocês, o final de uma rua dá exatamente nesse lugar, nesse espaço. Então, a gente chega por aqui, foi o nosso primeiro contato com a montanha, e aqui a gente começa, né, a fazer as nossas conexões. Por uma escolha minha, né, o que a gente optou, o que nós fizemos? Cada um por si. Nós não fizemos nenhum movimento em grupo. Eu não escolhi conduzir nenhuma meditação, fazer nenhum movimento em grupo, porque o que eu falei para as meninas, né? Foi eu, Ronaldo, Karina, Camila e Maria Silvia. E o que eu disse para elas? Eu não vou conduzir nenhuma meditação, nenhum trabalho nesse momento, porque cada um vai vir aqui, vai sentir o que tiver que sentir e vai viver o que tiver que viver, até porque eu precisava dedicar a minha energia para fazer os processos que eu precisava fazer, ou seja, vivenciar os meus processos lá, e ao mesmo tempo compreender o que cada lugar daquele me dizia, para que eu pudesse entender o que eu ia trabalhar lá com o grupo. Mas o objetivo não era trabalhar o grupo, né? Então, foi assim que a gente conduziu todas as nossas visitas, né? A gente foi seguindo por todos os lugares com esse objetivo. Então, por isso que a Karina até brincou no começo, a gente ainda não estava gravando. Eu não sei o que a Vanessa pensa da viagem e ela não sabe direito o que eu penso, porque a gente não ficou compartilhando. Não dava, a sensação, gente, vou dizer para vocês, é que não dá para você vivenciar a experiência e compartilhar ao mesmo tempo. Você vivencia aquilo simplesmente. Quando termina o dia, você não quer falar com ninguém. Você não quer olhar para ninguém. Você quer ficar na sua, né? Então, isso aí eu já vou deixar uma dica para vocês, e já explicando um pouquinho do que a gente vai fazer lá na viagem oficial, é que os quartos, né, são no máximo de 2 pessoas. Então, as pessoas vão ter a oportunidade de dividir o quarto, até por uma questão de baratear o custo da viagem, mas no máximo 2 pessoas. Até porque existe uma questão lá nos Estados Unidos que quando você pega um quarto triplo, eles te dão um quarto com 2 camas queen, 2 camas de casal queen. Então, não dá para a gente simplesmente colocar 2 pessoas, né? Obrigar 2 pessoas que podem nem se conhecer dormir na mesma cama, né? Não faz o mínimo sentido. Então, a gente consegue trabalhar com quartos individuais ou quartos duplos, no máximo, tá? E isso é uma coisa que eu vou deixar muito claro para todo mundo, né? Não, passou o dia, acabou o dia, cara, entra no quarto e cala a boca. Não fica lá tentando discutir o dia, tentando conversar, porque o objetivo é introjetar, né? É uma viagem de muita introspecção. Isso eu posso garantir para todo mundo, tá? Processos de cura profundo acontecem durante o dia e a gente elabora esses processos durante a noite. É muito sonho, gente. Não teve um de nós 5 que não sonhou assim de forma absurda durante as noites que a gente teve lá. Apesar de ter noites da gente estar exausto fisicamente falando, ainda assim a gente acordava com alguma história, com algum sonho ali que tinha sido experienciado. Tá? Aqui é um espaço que a gente tem uma caminhada, então a gente consegue andar nesse espaço, e ao mesmo tempo, sumiu a palavra,
bosque, como se fosse um bosque, né? Então, a gente consegue andar nesse bosque e de todos os pontos ter acesso e fazer a conexão com a montanha. Tem vários banquinhos, inclusive, no meio dessa planície toda, que as pessoas sentam para meditar, literalmente, né? Sentam. Todo lugar em Shasta é muito engraçado, todo lugar tem um banco voltado para o monte, que é para você poder sentar, olhar para o monte e meditar. A cidade foi feita para isso, né? A impressão que dá é que já foi tudo elaborado realmente para esse movimento. Tá? Então, esse é um lugar bem gostoso para entrar em contato com a montanha, para entrar em contato com você mesmo e vivenciar experiências de cura interessantes aqui. A gente, no projeto da viagem oficial, a gente tem um trabalho, uma atividade, vamos dizer assim, prática aqui nesse local, tá? Para realizar uma atividade específica. Quando eu liberar para as pessoas que têm interesse na viagem o roteiro, que eu pretendo fazer isso em breve, no máximo umas 2 semanas, no roteiro eu já vou descrever mais ou menos o que vai ser trabalhado em cada lugar. Mas é legal para quem puder, para quem está vendo a live, para quem vai assistir a live, porque vocês, quando olharem o roteiro, já vão saber de onde eu estou falando, né? Porque vocês vão conseguir associar o nome do lugar às imagens que a gente está mostrando. E aí você consegue saber o que vai ser trabalhado efetivamente quando eu vou falar assim: olha, aqui vai ter uma atividade prática. Hoje eu não vou entrar em detalhes de qual vai ser a atividade prática, mas lá no roteiro vocês vão conseguir saber qual vai ser a atividade que a gente vai realizar naquele local. Tá? Muito bem. Aí a gente tem na cidade, né, uma cidade super pequenininha, praticamente em uma rua que chama Monte Shasta Boulevard, os lugares onde a gente pode comer, onde, né, você tem ali alimentação, supermercado, quer comprar uma água, quer comprar uma coisa, e a gente tem várias lojinhas. Essa loja em especial, chamada Soul Connections, ela é uma loja que tem mais ou menos uns 5 salões. É como se ela fosse uma loja quíntupla. E, gente, tudo que vocês podem imaginar, que vocês quiserem de algo místico, tem lá dentro. Inclusive aqueles baralhos maravilhosos, aquelas cartas e aquelas coisas todas. Eles têm loja só de bolsa, para quem gosta daquelas coisas de sons, né? Que trabalham com os healings, né? O sound healing. Eles têm loja só de bolsa. Então, tem coisas muito legais que podem ser acessadas e que a gente também tem um dia específico dentro dessa viagem para visitar as lojas, para comprar coisas que a gente queira comprar, porque é uma coisa que é um 3D que não dá para fugir, né? A gente ainda está encarnado e a gente ainda quer coisinhas, né? Então, um baralhinho daqui, um baralhinho de lá, um livrinho daqui, uma pedrinha de lá, e por aí vai, né? Então, a gente tem acesso, a gente vai garantir, né, um dia, pelo menos, para a gente fazer essas compras aqui, né? E a gente vai garantir um dia no finalzão lá da viagem também, que vai ser um dia 3D, para a gente fazer compras no sentido geral, assim, para a gente ir naquelas lojas bem legais que tem lá nos Estados Unidos, tipo Ross, Burlington, TJ Maxx, para comprar as coisas baratas, sabe? Aquela coisa assim, encontrei uma blusa de lã maravilhosa por $5. Aquelas coisas bem, né, bem legal, assim. Então, a gente vai arrumar um tempinho também para poder fazer isso, já que a gente está lá. Karina falou, maledeta loja, levem muitos dólares e cartão. Tem que ter cuidado, né? Porque senão a gente dança. Mas vai ter um espacinho aqui para a gente poder fazer esse processo. Aí a gente vem, né, para essa maravilha que eu falo, essa foto parece um quadro, não parece um lugar, né? Aqui é Lake Siskiyou, é um lago que fica na região da montanha também. Ele tem, deixa eu ver se eu tenho outra foto aqui dele que eu separei. Aqui é uma outra vista. E aqui dá para vocês terem uma ideia. A montanha está aqui no fundo, tá vendo? Eu não sei se conseguem ver meu mouse, quando eu mexo, vocês estão vendo a minha setinha aqui? Então, a montanha está bem aqui no fundo. É que de onde a gente estava na trilha, a gente não conseguia tirar aquela foto maravilhosa que muita gente tira, que pega o lago e a montanha, né? Mas aqui a montanha está no fundo, realmente,
dessa imagem. Então, essa ponte é a Wagon Bridge, se eu não estou enganada, e ela é uma ponte que atravessa literalmente o Lake Siskiyou. Ela está numa parte da trilha, essa trilha que vocês estão vendo aqui que a gente está fazendo, é uma trilha bem leve que liga, né, um lado do lago, leva você podendo atravessar a ponte e sair do outro lado do lago, tá? Se você quiser fazer a volta do lago inteira, dá 8 horas de caminhada. A gente não faz isso, né? Não está programado a gente fazer essa caminhada de 8 horas. Mas a programação é a gente fazer um pedaço dessa trilha que chega exatamente na entrada do Monte Shasta Resort, que é um dos hotéis que existe lá, e você consegue, do Monte Shasta Resort, passar por um pedaço dessa trilha de mais ou menos 1,6 milhas, uns 2 quilômetros, vamos pensar assim, 2,5 km de trilha, até você chegar na ponte e ter essa vista linda do lago, a vista do monte. E aí, assim, Vanessa, mas o que tem de atividade prática ou do que a gente, né? O que tem atividade prática nesse lugar? Tem atividade prática nesse lugar. Para quem está na Ordem Lemuriana e ouviu a aula de ontem, a gente tem um espelho do disco solar aí dentro desse lago, tá? Depois, para quem for fazer a viagem, vai entender o que é esse disco solar e o que é tudo isso que a gente vai trabalhar aí dentro, nesse local, tá? Mas existe um espelho do disco aí dentro do Lake Siskiyou. Muito bom. Tá dando para acompanhar? Tranquilo? Legal. Gente, esse aqui foi o dia o dia D, né? Vamos subir o monte, vamos subir, porque assim, dá para fazer, tem várias trilhas para subir o monte, né? Desde aquela trilha mais leve, para tipo esse grupo que a gente estava, né? Que eu brinquei que a gente pegou o grupo teste. Eu, sedentária, Karina, sedentária, Camila, sedentária, Maria Silvia com 70 e poucos anos. O único que estava mais inteirão pro negócio era o Ronaldo, né? E a Maria Silvia passando a perna em nós todas, né, cara? Mas era um desafio para a gente, porque ninguém estava aqui, né, mega ativa na academia, ninguém estava ali super, né, no melhor peso, na melhor estrutura para fazer caminhadas. Então, a gente escolheu fazer as trilhas mais leves, exatamente porque a ideia da viagem não é fazer uma viagem hard de trail, né? Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é trabalhar os aspectos conectivos. Então, a nossa intenção era fazer as trilhas mais leves possíveis, para poder também não exigir tanto do grupo que vai, né? Mas ainda assim, essa, eu diria para vocês, é a trilha mais complexa. Ela é uma trilha de 1,6 milhas, que dá mais ou menos uns 3 quilômetros quase. Só que ela tem pontos íngremes nessa trilha, né? Porque imagina, você está subindo para o monte tem 4.000 metros, então não tem como você não pegar pontos de subida, né? Senão você não consegue chegar. Aonde essa trilha leva a gente? Ela é chamada de Horse Camp. Aonde essa trilha leva? Leva a gente para a base da montanha. Porque vocês conseguem perceber, eu acredito eu, que pelas fotos dá para perceber que a montanha está longe, né? Aqui por mais que você chegue perto de carro, você sempre vai ter que caminhar por esta Shasta Trinity, tá? Que é esse espaço de floresta, vamos chamar assim. Você sempre vai ter um caminho de Shasta Trinity para chegar na base da montanha, né? E aí as trilhas levam a gente para vários pontos diferentes dessa base. Então tem alpinistas que vão até o cume, né? Mas aí você tem que ter equipamento especializado, treino especializado, tem que ser até habilitado, né? É diferente o processo de quem vai fazer as trilhas simples e de quem vai lá para fazer um movimento de realmente escalada, né? Que não é o nosso objetivo. Então a gente escolheu a trilha mais simples, essa que foi de 1,6 milhas, e este local, que também é um local muito interessante de trabalho, que a gente vai fazer uma atividade prática aí, é chamado de Bunny Flat Trailhead, que é justamente esse início da trilha da subida para essa área da base da montanha, tá? Do Bunny Flat, a gente tem acesso a 4 ou 5 trilhas diferentes. A que a gente optou em fazer
Como eu falei, é a mais simples. A trilha é nesse formato que vocês estão vendo, tá? Então, existe uma demarcação no espaço da trilha, e na lateral dela a gente tem a floresta. Então, partes é vegetação mais baixa, mais rasa, tem muita pedra no caminho, partes a gente tem os pinheiros, né? A vegetação quase toda ali da região da Califórnia é de pinheiros, né? Diferentes estilos, mas a maior parte da vegetação são pinheiros. E a gente tem aí, então, algumas fotos mostrando para a gente alguns pedacinhos aí da trilha, né? É uma trilha de mão única, vamos chamar assim, então a gente praticou muito na subida dessa trilha a gentileza e a generosidade, né? Com a gente mesmo e com as pessoas, porque você tem pessoas de todos os ritmos fazendo essas trilhas. Então, você tem que saber a hora de ficar quieto e a hora de agir, né? Saber a hora de dar espaço para o outro passar, saber a hora de seguir, aumentar o passo, diminuir o passo. É um trabalho muito interessante. O caminho da subida da montanha é um caminho de muita reflexão, né? É um trabalho por si só. Se a gente não fizesse absolutamente nada, só fazer essa subida para a base da montanha já é um super trabalho energético e mental, emocional para nós. Aqui é a chegada nessa base da montanha. Então, percebe que a montanha já está pertinho, né? A gente estava lá embaixo, ela parecia bem mais longe. Aqui ela já começa a ficar bem mais perto, tá? Então, aqui a gente chega na base da Horse Camp, que é o final da trilha, que é onde a gente também tem outro trabalho para fazer, tá? Então, aqui tem uma área de descanso, tem uma fonte de água, tem banheiro, tem coisas que a gente consegue ali ter uma estrutura mínima, né, de apoio. E aqui a gente tem um trabalho significativo para realizar. Foi aqui na base da montanha, exatamente nessa região do Horse Camp, que eu fiz a integração e a troca dos cristais que eles tinham me pedido para fazer. Então, eu levei o meu cristal lemuriano, a gente levou os nossos cristais que tinham sido orientados para a gente levar, para enterrar lá na base da montanha, deixar por lá e receber da montanha uma parte do que ela ia nos dar, né? Então, cada um de nós também trouxe um pedacinho ali do que nos foi oferecido nesse movimento que a gente realizou aqui. Eu coloquei essa foto extra aqui, uma foto até com uma parte de zoom, né, da base da montanha onde a gente estava, porque, para mim, ela foi uma foto muito significativa. Se eu tive uma conexão profunda com a montanha, e eu tive, né, esses picos que ela cria aqui em um dos lados, né, dela, é como se eu tivesse literalmente conversado com cada um deles. Então, esse ponto é um ponto muito significativo de conexão. Cada um aqui, eu posso garantir para vocês que vai enxergar o seu lugar na montanha. Essa é a sensação que eu tenho. Que quando a gente chega lá e a gente se conecta com a montanha, cada um encontra o seu lugar na montanha, né? E esse aqui é o meu lugar na montanha. Por isso que eu quis compartilhar essa imagem aqui com vocês, tá? O espaço onde a gente vai trabalhar a atividade prática aqui na base da montanha é um espaço um pouco isolado daquela área que eu mostrei para vocês, que é a base, mas a gente está bem próximo aqui, esse espaço que eu estou mostrando para vocês. Muito bem. Lembrando que esta atividade da Bunny Flat Trail é uma atividade de um dia, né? E vocês vão perceber que muito desse processo dessa viagem vai nos forçar a fazer os almoços da viagem, na maioria dos dias, lanches estilo piquenique, porque a maioria dos lugares são parques. Então, você chega de manhã, você passa o dia e vem embora no fim da tarde, né? Tipo 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Então, não tem muita opção para você falar assim, eu vou parar nesse restaurante para comer. A gente só vai conseguir parar em restaurante quando a gente estiver nas cidades, né? Nos parques a gente não tem opção. Então, a gente vai fornecer para a galera os kits trilha, mas vai ser importante a gente se munir do almoço, que não está incluso no pacote, e aí cada um ter os seus piqueniques, vamos dizer assim, né? Os seus lanches ali de almoço, porque a gente tem locais para comer, mas a gente não tem o que comprar nesses locais necessariamente. Então, por isso que eu falo, é um processo de
são passeios de uma trilha que vai exigir de você uma mochilinha para você poder carregar suas coisas, tá? Isso é importante a gente até já comentar. Partiu esse dia, né, de Bunny Flat, a gente tem um dia de trabalho. Aqui não necessariamente está na ordem da viagem, mas não necessariamente está na ordem do roteiro de 2023, tá, gente? Porque depois a gente vai adaptando a ordem do roteiro. Aí a gente tem um dia de Red Creek Falls, que é uma das cachoeiras, que tem uma das entradas secretas para a Lemúria, né? Para Nova Lemúria, como a gente fala. Uma cachoeira que tem uma referência de equilíbrio entre o masculino e o feminino muito forte, e que também nos permite trabalhar um estado de renascimento do nosso ser. Então, é uma cachoeira voltada para o renascimento, voltada para o masculino e feminino, e que é uma cachoeira intimista, né? Porque quando você fala uma cachoeira, dá a impressão que você vai, óbvio, elas são pouco, ela é constituída do início de uma base do rio Sacramento. Então, ela é uma cachoeira bem intimista mesmo, bem cênica, como a gente ouve falar. Mas ela tem uma constituição rochosa muito diferente e uma coisa muito especial, uma energia muito especial nessa cachoeira. Existe uma trilha bem simples para a gente passar por ela, né, para a gente chegar. Então, a gente faz uma trilha muito simples até chegar ali na área da cachoeira, mas um trabalho profundo aqui de conexão com o nosso processo de renascimento e o nosso feminino. Então, aqui a gente já está na entrada, né? Bem na chegada, a trilha desemboca exatamente nessa área aqui onde vocês estão vendo. Eu preferi, na verdade, colocar esta imagem aqui para que vocês pudessem ver o estilo da formação rochosa. São formações rochosas que ficam bem... elas parecem que foram entalhadas, na verdade, parece que elas foram cortadas, né? Mas são formações naturais, né? Não foram mexidas. Então, aqui vem o início, né, da água, por onde a água corre, e aqui embaixo, olha, onde vocês estão vendo essa parte mais escura, a gente passa por trás da água, né? Você tem um acesso que você passa por trás da água. Então, é literalmente um útero materno esse espaço aí de trás dessa cachoeira, né? Por isso a gente tem muito essa sensação do renascimento. Essa foto aqui, a gente já está dentro do espaço, né? Aqui eu estou tirando a foto de dentro desse espaço que eu estou falando para vocês, que parece um útero, voltados aqui para frente. Aqui a gente consegue ver, ó. Então, aqui é aquele espaço mais escuro que vocês viram atrás, né? E a gente tem, dentro desse percurso que a gente fez, a gente foi encontrando os acessos, né? Ou seja, os portais de entrada. Então, a gente localizou alguns portais de entrada que existem aí nesse espaço, e a gente localizou o local onde a gente faz literalmente, onde a gente vai fazer literalmente a atividade prática de renascimento. Então, a gente entra por um determinado lugar e sai por outro lugar, vivenciando ali essa experiência mesmo de renascer, como acontece no nosso corpo físico, né? De passar pelo canal vaginal e sair ali, né? E literalmente nascer. Tá? Então, a gente consegue vivenciar essa experiência. É importante também ressaltar, né, que na viagem tem pessoas que podem optar em não fazer determinada atividade, e tudo bem, né? Não é porque você está lá que você é obrigado a fazer tudo. Então, de repente, Vanessa, não quero entrar na caverna, não quero passar pela caverna, ok. Cada um vai vivenciar e vai estar exatamente no seu momento. Tá? Então, aqui são mais algumas fotos dessa área. Então, essa aqui, né, olhando de frente para ela, essa daqui olhando de trás da cachoeira mesmo, e aqui já seguindo a trilha do Rio Sacramento, porque depois que você passa pela cachoeira, você desce essa trilha e ela te leva até lá na margem do Rio Sacramento mesmo, que também é outra vista maravilhosa, uma água gelada pra caramba, mas que para quem quiser dá para molhar o pezinho, dá para fazer uma conexão ali também com todos esses aspectos do Rio Sacramento. E para quem gosta, né, para vocês saberem, ontem até comentei no grupo também, existe um retiro
intraterreno, um retiro espiritual do arcanjo Gabriel e do complemento divino dele, Arqueia Esperança, que fica situada exatamente entre Sacramento e Monte Shasta. Então, o rio Sacramento, ele é um rio sagrado, né? Ele já tem um nome de Sacramento, porque ele está ligado a essa sacralidade que existe nas conexões nessa região. É um rio que praticamente banha toda essa área, né? Então, a conexão com ele também é uma conexão muito especial. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Posto essa área da Red Creek Falls, a gente, no mesmo dia aqui, nós visitamos esse lugar que é chamado de Castle Lake, que dá acesso ao Heart Lake e ao Little Castle Lake, né? Então, um lago menor, um lago maior, e esse outro lago que tem uma simbologia da imagem de um coração. Essa imagem de coração é maravilhosa, mas o acesso que existe para o Heart Lake é uma trilha de mais ou menos 3 milhas. Então, é uma trilha mais longa, uma trilha mais complexa, que tem que praticamente subir todo esse morro. Então, também a gente vai colocar essa trilha como uma trilha opcional. Se quem quiser fazer, dá para fazer. Quem não quiser fazer, não precisa fazer. Mas a área do Castle Lake é maravilhosa. Aqui a gente tem espaço para fazer atividade prática, né? A gente fez algumas atividades aqui individualmente, mas a gente tem aqui a intenção de trabalhar algumas atividades práticas de conexão também no Castle Lake. Como eu comentei com vocês, assim que eu liberar os roteiros, eu já vou dizer para vocês o que, né, a sacralidade de cada um desses lugares e o que a gente vai trabalhar em cada um deles. Então, aqui algumas imagens também. Percebam que é um local, tá? Que os próprios americanos vão, em alguns momentos, para... aqui foi num domingo, se eu não me engano, inclusive, que a gente foi. Então, eles vão com a família, eles entram na água, tem um espaço, uma área desse lago que pode fazer canoagem. Então, as pessoas vão e fazem essas atividades. A gente tem a chance de visitar o local, de estar em contato com o lago, de estar ali na borda, de fazer, e a gente tem espaços que são um pouco mais retirados da região do lago, que a gente consegue fazer trabalhos isolados, né? A gente não vai fazer ali, sentar todo mundo, fazer uma meditação no meio de um monte de gente, né? No meio de pessoas aleatórias. Então, uma das coisas que a gente pesquisou em cada um desses lugares foram os espaços isolados onde a gente pudesse trabalhar, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma área, não está aqui afora, acho que eu ia colocar, mas não coloquei. Nesse espaço aqui mesmo do lago, a gente tem uma área que é bem próxima, mas que está extremamente isolada, cercada de árvores, que é possível fazer os trabalhos aqui de conexão que a gente desejar fazer. E aí a gente tem, na sequência, uma visita a Castle Crags, que é uma biblioteca lemuriana viva. Então, este lugar é um parque, né, da California State Parks, então é um parque estruturado, né, já tem uma estrutura mais parruda de visitação, mas é o acesso, né, direto a essa montanha que vocês estão vendo aí, que é constituída principalmente de granito, né? Ela é constituída de 3 bases, mas principalmente de granito, e ela é literalmente uma biblioteca viva, né? Existe uma formação rochosa que dá continuidade entre o Castle Crags, a Black Butte e o Monte Shasta. É como se fosse uma única formação, mas ele vai se dividindo em partes, né? Esse local é um local também, para a gente foi um local muito especial, foi muito curioso, porque eu tinha visto em alguns lugares a palavra Castle Crags, e eu falei, eu quero ir nesse lugar, eu não sei, ele não estava no meu programa quando a gente foi. Quando eu vi lá Castle Crags, eu falei, eu preciso ir nesse lugar. Quando a gente visitou o Lake Siskiyou, o Ronaldo olhou essa pedra, essa ponta dessa pedra que vocês estão vendo aqui, porque ela está do outro lado do lago. Ele olhou e falou, que lugar é aquele lá? Eu estou encafifado com aquela pedra, aquele negócio me chamou muita atenção.
Eu falei, olha, eu posso estar enganada, mas eu acho que é o Castle Crags. Castle Crags, não é Crags, é Crags. Acho que é o Castle Crags. Aí a gente tinha uma pessoa nativa ali, a gente perguntou, o que é aquele lugar? Ela, é o Castle Crags. Eu falei, então nós temos que ir mesmo, né? Porque foi uma confirmação ali de que eu senti um chamado pelo nome e ele sentiu um chamado pela vista. E aí a gente disse, não, lá é um lugar especial. Quando a gente chegou, a gente literalmente sentiu e teve essa informação também posteriormente. A montanha, essa área, né, essa área rochosa, ela é composta pelos guardiões da montanha. São grandes guardiões de pedra, gente. E quando você olha e você faz o contato ali com eles na conexão, você percebe claramente, aqui é uma área do parque, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui a foto. Você percebe claramente que é como se você visse rostos na montanha, rostos de pedra, né? E ali eles se apresentam literalmente como os guardiões da montanha. E além disso, existe um registro acástico, né? Por isso que a gente fala que é uma biblioteca viva de informação lemuriana. É como se fosse uma grande biblioteca de toda a energia, de toda a estrutura realmente lemuriana acoplada nesses granitos. E a gente sabe, né, que o granito, a base do granito é a base dos cristais. Por isso que é tão claro, né, e tão óbvio que ele retenha a informação, ou seja, ele guarda literalmente a informação. E aí o que é muito maluco é que a gente para fazer as conexões, para assim, entrar em contato com cada lugar. E a minha sensação, na minha experiência muito nítida, né, aqui é assim, você faz uma conexão com o Castle Crags, entra diretamente nas pedras com os guardiões e sai na montanha. Né? Você sai lá no centro de Shasta e aí você fala, caramba, né? Volta, vamos voltar. Mas um processo que, quando eu falo entra e sai, né, gente, saibam que a gente não está falando fisicamente, a gente está falando energeticamente, através de um processo quase que de desdobramento dos nossos corpos. Mas acontece, você entra em conexão e quando você vê, você está num outro ponto. Então, as passagens interdimensionais e intraterrenas nesse lugar é um negócio assim enlouquecedor. É como se a gente tivesse ruas, literalmente, que liga um ponto ao outro embaixo da Terra. Né? Essa é uma percepção, assim, uma sensação muito forte, tá? Muito efetiva de tudo que a gente fez lá. Então, aqui a gente também tem uma atividade prática, a gente tem um espaço aqui legal para fazer uma atividade prática. É uma trilha também simples, de 1,2 milhas, no máximo uns 2 quilômetros aí também. Mas uma trilha bem demarcada, bem tranquila, sem nada íngreme, para chegar nesta área que a gente vai fazer a nossa atividade e que a gente tem acesso direto ao Castle Crags. Daqui, a famosa Black Butte, né? Então, essa é a montanha que eu disse para vocês que nos recebeu, né? De braços abertos, muito escura à noite, e que representa literalmente a sombra da montanha. Né? Ela tem essa relação de luz e sombra. A gente vai ter uma atividade prática aí na base dela, tá? Porque é onde a gente vai integrar, e aqui eu já posso até falar claramente para vocês, é onde a gente vai integrar as sombras, é onde a gente vai reconhecer, integrar as sombras e trazer isso, né? Eclodir literalmente isso da mesma maneira como aconteceu com a montanha, tá? Aqui a gente consegue ver, eu tirei uma foto. Essa foto é uma foto do momento em que a gente está chegando na cidade, né? Então dá para ver aqui a grande imagem dela, né, escura de recepção, e aqui é uma foto dela já num outro momento, né, de um dia claro, de um pôr do sol, na verdade, né? Aqui a gente está vendo uma imagem do pôr do sol dela, mas ela recebe e nos acompanha. Se a gente for olhar, deixa eu passar aqui uma depois, não. Deixa eu ver se eu não coloquei. Não, é essa foto mesmo aqui. Ela nos recebe na chegada e ela se despede da gente, né, na mesma estrada, vamos dizer assim. Então, ela tem uma importância, uma referência muito grande dentro de todo o processo da viagem.
E aqui a gente consegue visualizar aquilo que eu falei para vocês, que é o fato, primeiro, dela ser uma continuidade da montanha, né? A gente consegue ver essa continuidade rochosa aqui. E, em outro sentido, dela ser exatamente a sombra da montanha. Porque olha como é curioso o próprio desenho, né? Você vê o monte tem um pico, aí ele diminui um pedacinho, aí ele tem um outro pedaço, e aí ele vai diminuindo o espaço. E aqui ela tem o mesmo desenho. Ela tem um pico, um pedacinho na lateral, que desce e aí vai diminuindo, ficando cada vez menos íngreme. Ela é quase uma cópia fiel da montanha, né? Só que num tamanho muito menor, né? Num tamanho muito reduzido, e que representa literalmente, né, essas sombras que foram expostas, vamos dizer assim, que foram trazidas à tona a partir, né, do processo de erupção do vulcão. É uma experiência muito interessante dessa ligação que existe entre o Monte Shasta e a Black Beauty. Ela também está em Shasta da mesma maneira que o monte. Aonde você está, você enxerga a Black Beauty, assim como você enxerga o Monte Shasta. Tá? Então, são dois monumentos, vamos falar assim, de muita importância ali dentro de todo o processo que a gente experiencia lá. Esse espaço aqui do Lake Shasta Caverns, eu ainda não fechei a certeza de que se a gente vai fazer esse passeio realmente dentro da viagem oficial. Aqui, só o Ronaldo fez esse passeio, porque no dia que ele fez esse passeio foi o dia que nós estávamos fazendo o trabalho no Stargate. A gente teve um dia com o Pratt Harris fazendo o trabalho do Stargate. Como o Ronaldo não participou do Stargate, ele foi visitar as cavernas aí do Lake Caverns. E é um lugar muito bonito também, porque existe... Então, o acesso da caverna é através do lago, né? Então, você passa pelo lago, faz uma subida na montanha lateral, e depois você tem acesso a essas cavernas, a essa caverna. E dentro da caverna é quase que uma catedral, existe uma constituição natural que representa uma catedral. É um lugar muito curioso, assim, a gente viu as fotos, o Ronaldo gostou muito, mas eu ainda não tenho certeza se a gente vai incluir isso na viagem, né? No roteiro da nossa viagem oficial. Vai depender um pouco ainda do que eu vou sentir aqui, se a gente vai trabalhar com ela ou não. Tá? Aqui é o espaço de descida, né? Para chegar na caverna, e uma vista do Shasta Lake, que é onde elas estão situadas. Mais ou menos a 45 minutos a 1 hora da cidade de Shasta, tá? E aí aqui a gente tem o MacArthur Burney Falls, que é justamente o lugar onde a gente tem a Cachoeira Esmeralda, a Cachoeira Burney Falls, que é, eu diria, um ponto alto da viagem, a conexão com o Templo de Jade, onde a gente vive uma experiência profunda de conexão com Telos mesmo, e que a gente consegue, de novo, né? A sensação que eu tive aqui foi de entrar na cachoeira e sair na montanha. Né? Sair no centro da montanha, sair direto na conexão com Telos de uma forma muito profunda. Essa cachoeira, gente, não dá para descrever o que existe aqui. É estando lá para a gente conseguir experienciar, sentir e perceber. Ela tem uma conexão profunda também de trabalho, e como a gente sabe, né, o Templo de Jade e Cachoeira Esmeralda é cura, pura cura interna, cura emocional, cura mental, cura física. Ela tem um aspecto profundo de cura para ser conectado aqui e trabalhado. A gente tem a possibilidade de chegar nessa cachoeira por uma trilha bastante simples também, né? Que você consegue, é uma trilha já programada, na verdade, ela tem corrimão, tudo bonitinho, bem facinho de você chegar, você vai descendo e é possível chegar na base mesmo, né, da cachoeira. Não pode entrar, mas você consegue chegar bem perto da água. E depois você desce mais um pedaço à frente da cachoeira e você faz a volta na lateral, na outra lateral. Você desce por um lado e sobe por outro lado,
e nesse percurso a gente também tem um espaço de fazer o nosso trabalho, nossa atividade prática aqui, que vai acontecer na Burning Falls, e que está relacionado com essa conexão com o Templo de Jade, tá? Já dá para a gente antecipar aqui, e outras coisinhas mais. A cor da água é uma coisa indescritível, né? Eu diria para vocês que as fotos não representam metade do que a gente vê quando a gente está lá, né? Não dá realmente para dizer que a foto traduz a realidade. É muito mais bonito, é muito mais azul, é muito mais profundo do que a gente consegue realmente visualizar aqui nas fotos. Sem contar que esses 2 pontos mais fortes aqui da queda de água, a sensação que você tem é como se fossem 2 olhos chorando. É uma coisa muito louca quando a gente vê lá. Karen falou que maravilha. E é um lugar, assim, indescritível realmente, tá? Aqui é uma outra vista, né, dela. Então, a gente chega por essa região aqui, dá a volta lá por baixo, sobe todo e passa por cima dela aqui depois. A gente tem uma pontezinha que atravessa aqui por cima dela. Aqui foto turística, né? Da galera, da turma que esteve por lá. E como eu falei, a gente consegue chegar bem perto da água, tá vendo? A gente chega bem na base da água mesmo. Aqui a água chega a respingar. Aqui é necessário a gente fazer uma parada individual, uma parada introspectiva, porque não dá para fazer grupo aqui nessa área, por causa das pedras. Então, cada um também consegue perceber até onde eu consigo descer, até onde eu quero ir, né? Mas é essencial fazer uma conexão individual, né? Foi nesse lugar que eu estou aí, que vocês estão vendo nessa foto aqui, que eu disse, eu mergulhei dentro da cachoeira e saí lá na base da montanha, saí lá dentro do centro da montanha de novo. A experiência que eu vi aqui nessa cachoeira foi muito interessante, foi um movimento bastante profundo e de uma limpeza muito profunda, né? E dali é como se eu tivesse passado pelas águas dessa cachoeira, fazendo cura e limpeza, e eu chegasse no centro lá do Cristal Matriz e conseguisse recarregar as informações, né? É como se eu formatei o pendrive enquanto eu entrei pela cachoeira, e quando eu cheguei lá no centro, eu consegui carregar as novas informações naquele pendrive, né? Simbolicamente falando. Uma experiência foi bem interessante aqui também. Aqui é uma foto do quarteto no evento do Praguit, né, no Stargate. Então, não sei se todos vocês conhecem, mas o Praguit Harris e a Juliane é uma dupla que... Eu falo uma dupla porque até hoje eu não sei se eles são um casal, tá? Então, não vou afirmar. Mas eles trabalham, né, com a energia de Alcazar, que é um ser multidimensional que os orienta, e que, inclusive, trouxe, né, toda a tecnologia do Stargate, e eles fazem eventos, eles moram no Monte Shasta, eles têm um espaço no Monte Shasta, eles fazem eventos muito legais lá. Este evento em especial foi em McCloud, ele faz parte da equipe do Cryon, do Lee Carroll, e nesse período que a gente estava lá, teve um evento do Lee Carroll, que foi do dia 23 ao dia 27 de junho. Nós, por uma questão estratégica, optamos em fazer somente este dia, que foi o dia 26. Mas tiveram outros palestrantes, né, juntamente com o Lee Carroll também, em todos esses dias lá. A nossa intenção, isso ainda não está confirmado, porque vai depender de agenda, mas a nossa intenção, se nós conseguirmos organizar a agenda deles com a nossa viagem, é a gente ter uma inserção de uma atividade com o Stargate na casa do Stargate, no espaço que é o espaço do Stargate mesmo em Shasta, mas a gente ainda não tem isso confirmado, né? É uma possibilidade, mas a gente não tem isso ainda confirmado. Então, aqui a gente tem a imagem do Stargate em si, né? Então, esse é a própria estrutura que ele desenvolveu de canalização. É um negócio muito maluco, porque quando você senta lá dentro, você perde totalmente a noção do tempo, e a circulação de energia lá dentro é
enlouquecedora, né? A gente sente uma ativação profunda do nosso canal central, né? De toda a energia do canal central, e as experiências, né, que você vai tendo, cada um tem a sua, né, de formas diferentes também, quando você acessa esse portal. Aqui a gente não podia deixar de tietar, né, tirar uma fotinho com o dono do negócio, então tivemos essa oportunidade de fazê-la. Ele é o Pragit, tá? E aí a gente tem a montanha começando a se despedir da gente, né? Porque a gente foi no dia 26 para MacLeod, nesse evento, e dia 27 foi nosso último dia em Shasta, porque a gente já fez a viagem de volta para Sacramento para poder embarcar para Chicago. Então, a gente volta para o Season Meadow para se despedir da montanha por onde a gente começou, né? E aí a gente tem algumas outras fotos do pôr do sol, a gente fez ali algumas conexões, recebemos algumas orientações espirituais, inclusive, de forma bem direcionada nesse dia, nesse final de dia aqui. Tivemos aqui esse momento, né, de agradecer a montanha, de poder fazer os agradecimentos necessários, e também das sincronicidades, né, dos horários, da gente chegar ali no horário das 20h20 e estar lá nesse processo de despedida e de conexão ali exatamente às 20h20. E para vocês verem, né, como às 20h20 ainda era dia ali, né? Ainda o pôr do sol estava bem começando, na verdade, nesse momento. E aqui, como eu contei para vocês, né, como eu comentei com vocês aquela hora, Black Beauty nos recebendo à noite, né, e se despedindo de nós na hora de ir embora, né? Ela tem essa função quando as pessoas chegam em Shasta. Um dos principais caminhos para você chegar quando você vem do sul da Califórnia para Shasta é a Interestadual número 5, que é essa estrada que vocês estão vendo. Então, a sensação que você tem quando você está chegando e quando você está saindo é como se você estivesse chegando para entrar dentro da Black Beauty. E você sai como se você estivesse saindo de dentro dela, literalmente, né? A sensação que a gente tem na estrada é exatamente essa. Óbvio que se você chega em Shasta pelo norte, a vista é diferente, né? É aquela vista que eu mostrei para vocês anteriormente, que tem ali o monte, mais a Black Beauty com uma sequência do monte. Então, mais uma vez, essa coisa da sombra, né, da montanha, nos recebendo em vários aspectos, em vários sentidos, tanto de acolhimento. Aqui não podia deixar de compartilhar com vocês, como eu disse, né, o dia que a gente vai ter de comprinhas, né? O dia de ir para as lojas e se divertir um pouco, voltar um pouco para 3D, porque finalizar uma viagem como essa é bem difícil a gente aterrar, né, e voltar para o nosso estado natural de terceira dimensão. Mas a gente tem aqui essa oportunidade de se encontrar em alguns lugares, em Reading, principalmente, que é a volta da viagem para fazer algumas compras. Levem malas extras, porque vocês vão querer trazer coisas e vão precisar. Essa aqui foi da Camila, que graças a Deus me salvou. Aliás, está comigo ainda, né, Cá? Preciso te devolver, ela entrou aí agora. Então, me salvou na viagem, então a gente vai... né? Anos de viagem para os Estados Unidos. Viagem para os Estados Unidos já sem sabe, mala, não né? tem jeito. Não gente. dá, né? Levem a mala. Leve uma mala extra em algum lugar, né? Nem que seja na Dollar Tree, você vai comprar. Vai comprar, né? E aí, finalmente, a gente vai para Chicago para fazer, como eu falei para vocês, esse aterramento, né? Chicago eu não coloquei nenhum detalhe aqui para vocês. Chicago é uma cidade linda, eu tinha um sonho de conhecer Chicago, não tinha tido a oportunidade de fazer isso ainda. Eu amei a cidade, eu voltaria para lá, apesar de dizerem que é uma cidade extremamente violenta, né? Eu disse que eu voltaria para Chicago muitas vezes e eu moraria em Chicago se fosse preciso. Eu tenho uma conexão muito forte com a cidade, não me perguntem por quê, mas eu tenho. Mas era um sonho, né? Então, ela não tem, nesse caso aqui, ela não tem nada a ver exatamente com a viagem de Shasta, mas para nós ela representou uma
uma conexão de volta, né? Uma passagem de ancoramento também de 3D. E eu vou dizer para vocês, Camila falou aqui, ó, eu amei também, né? Amei mais do que Nova York. A Karina também teve a mesma experiência. Maria Silvia já conhecia, a irmã dela mora lá, então ela já conhecia Chicago. E o Ronaldo já morou em Peoria, que é muito próximo de Chicago, então ele também já conhecia. Mas o que eu posso dizer para vocês aqui da minha experiência é que essa passagem por Chicago foi uma coisa de pós-renascimento, né? Pós-Shasta, para mim, foi o presente que eu me dei. Foi como se eu tivesse me dado o presente de realizar um desejo pelo simples desejo. Sem ter que ficar me justificando, sabe? Aquela coisa que você fala, eu vou me dar um presente, e aí você... Acho que acabou aqui, eu vou descompartilhar para poder ver vocês. Se vocês quiserem abrir as câmeras. Foi muito para mim essa coisa de eu vou me dar um presente, né? E sabe quando a gente, na vida real, a gente fica naquela coisa, eu queria me dar um presente, ou eu queria comprar alguma coisa, mas será que eu vou ter dinheiro? Mas será que se eu tirar daqui não vai dar problema lá? A gente às vezes titubeia muito, né, em se presentear, em se permitir fazer algo para a gente. No geral, a gente está muito no auxílio do outro e pouco voltado para nós mesmos. E essa experiência da viagem para mim de Chicago foi isso, foi a permissão, né, a habilidade de me dar isso de presente, sem questionamento, simplesmente para realizar um desejo. Né? E sem questionar o desejo também. Mas por que eu quero? Por que eu me conecto com Chicago? Cara, você quer ir? Você tem desejo? Vai, só vai. Né? Só vai, faz e vive a experiência. E foi uma experiência fantástica. Eu amei. Né? Ficaria lá mais uma semana, sem dificuldade, para conhecer o resto que tinha para conhecer. E voltamos para o Brasil, de corpo, porque a alma ficou lá, né? por mais uns 15 dias, experienciando algumas coisas, né? E pudemos, né, então, nos encontrar aqui de volta e seguir os caminhos, seguir o que precisa ser feito. O que eu não sei dizer para vocês, falar por todos, né? Eu posso falar por algumas pessoas, ou por uma ou duas, mas eu tenho certeza que a gente não volta para a mesma vida. Né? É uma vida antes da viagem, outra vida depois da viagem. A experiência energética, espiritual e de todo o movimento transforma literalmente. Né? Não tem como a gente manter a mesma estrutura. Não tem como ser a mesma coisa. A Camila falou, exatamente, perfeito, é outra vida. Né? Então, a gente brinca e fala muito desse tempo do agora que a gente consegue viver uma vida dentro de outra vida, né? Nessa história dos tempos. E para mim, eu acho que se eu tivesse que resumir, se eu sempre perguntasse, Vanessa, qual que é o resumo da viagem? É uma vida nova. É uma vida nova depois, é uma outra vida depois da viagem. Né? É uma outra história, é uma outra vida, é um outro momento, é tudo novo. Né? Até porque, lembra que eu disse para vocês que Red Creek Falls literalmente é um renascimento, a gente passa por um renascimento. Mas sabe aquela coisa que a gente fala assim, eu queria nascer de novo, eu queria ser pequenininho, mas eu queria ter a experiência que eu tenho hoje, eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje. É essa oportunidade que a gente tem com esse trabalho. É como se você renascesse para uma nova vida, mas você continua lembrando e sabendo tudo que você já sabia. Então, é bem interessante, é um processo bastante curioso, né, e interessante de se explorar na nossa vida. O que eu posso dizer para vocês é assim, muito do que eu absorvi, aprendi, vivi, lá eu já tenho uma missão aqui de trazer isso para as pessoas como trabalhos, como atividades, como ativações, como processos. E eu vou fazer isso, porque eu não tenho opção, né? Tipo, eu vou fazer, eu tenho o que fazer. E eu vou fazer. Então, vocês vão me ouvir falar disso ainda por muito tempo. Mas nada se compara a você viver essa experiência na fonte, né? Você viver essa experiência em loco. Então, é exatamente por isso que a gente vai ter vários trabalhos diferentes que vai conectar a gente com toda essa egrégora, com todo esse processo, com todo esse desenvolvimento, com todas essas funções
que acontecem durante a viagem, mas a viagem vai existir, a viagem física do grupo vai existir, porque aquelas pessoas que quiserem passar por essa experiência em loco, né, vão ter essa oportunidade de fazer esse processo, certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou algum comentário, alguma observação? Não? Todo mundo quietinho, todo mundo de vídeo fechado, ninguém quis me ver. Quer dizer, se vocês estão me vendo, né? Eu é que não posso ver vocês. Muito bom, muito bem. Ninguém tem nenhuma pergunta? Tá todo mundo tranquilo? Olha a Camila como tá chique, toda de animal print também. Ela e a Karina hoje vieram super, super conectadas no animal print. Uma de tigre e outra de onça, gente. Que chique. Muito bom. É muita sintonia, né, Carinha? Muita sintonia, né? Credo, que absurdo. Muito bem. A Karen perguntou aqui, alguma ideia do custo dessa viagem? Karen, o que eu comentei com as pessoas, assim, eu acabei de fazer um contato com uma agente de viagens que está buscando aí todos os detalhes, todas as informações para a gente poder realmente fechar o valor do pacote. A ideia é a gente ter um pacote terrestre e um pacote aéreo, porque quando você fecha um pacote só, você obriga o aéreo a funcionar de uma determinada forma. Quando você faz um pacote aéreo e um pacote terrestre, tem muita gente que pode usar milhas no pacote aéreo. Eu quero fazer e, de repente, na volta, eu quero estender para outro lugar. Então, você tem algumas opções mais flexíveis quando você fecha um pacote aéreo e terrestre separado, né? Então, ela vai organizar toda essa estrutura para poder passar para a gente. O que eu posso dizer para vocês é que, assim, o dólar não é uma coisa que mude muito, né? Não é que nem o real que hoje é 1.000, amanhã é 3.000. A gente não consegue... É diferente quando você fala dessa economia em dólar. O que eu posso dizer para vocês é que o que a gente tem visto, em média, dessas viagens de 13 dias, porque é o que vai dar aqui mais ou menos, tá? Acho que é 14 dias de viagem entre o dia que a gente sai, que vai ser 5 de junho, provavelmente, e o dia que a gente volta, que é aproximadamente 19 de junho, deve dar em torno ali de 14 dias. Indo viajar no dia 5 à noite e chegando no dia 19 aqui de manhã. Então, a gente pode imaginar em torno, tá, de 5.000 a 5.500 dólares o valor do custo da viagem, incluindo o aéreo, o terrestre. Lembrando que o terrestre, na maioria das vezes, vai incluir o café da manhã, tá? O almoço e o jantar é por conta de cada um, não está incluso no pacote. E a gente pensa, né, vai ter talvez 2 jantares inclusos, que são jantares de confraternização, que aí a gente vai fazer um jantar fechado. Mas isso vai estar incluso, o restante não. E vocês têm que sempre levar em consideração que esse valor ele é diluído, né, no movimento parcelado. A agência, inclusive, trabalha com boleto, cartão, né, várias formas. E até pelo fato de ser aéreo separado do terrestre, você pode começar a pagar o terrestre, ir pagando o terrestre até a viagem e dar entrada no pagamento do aéreo mais próximo da data da viagem. Então, isso te permite diluir numa quantidade de parcelas maior do que o tempo até a viagem, né? Então, você faz, por exemplo, 10 meses, de 10, 12 meses de terrestre agora e vai fazer mais 10 meses de aéreo lá em janeiro, por exemplo, né? Então, você acaba diluindo mais o pagamento. E uma das questões também é que você tem essa alternativa, né, de usar milhas, de fazer, né, de outras formas que você deseja. Mas não pode esquecer que você tem que levar um dinheiro extra, ou cartão de crédito, ou cartão de débito, né? Isso a gente vai dar muita dica para o pessoal depois, conforme a gente for fechando, porque você vai ter ali a tua despesa de alimentação, você vai ter a tua despesa das coisas que você vai querer comprar, né? Para que você possa, então, ali ter uma coisa extra. A gente teve uma experiência, tanto a Karina como a Camila, eu também fiz, o cartão
é uma conta global, né, que chama, que é do C6 Bank, que funcionou muito bem, que você compra o dólar nessa conta, é uma conta internacional, então diminui gritantemente o IOF, você tem vários benefícios ali que vale bem a pena utilizar. E também você tem alternativas, né, de usar os cartões de crédito, né, para quem quiser. A Karen também perguntou aqui, é necessário o passaporte da vacina? Até o ano que vem, eu não sei como é que isso vai estar, porque esse movimento vai mudando, né, a todo tempo. Este ano era necessário, tá? Você não entrava nos Estados Unidos sem comprovar as vacinas. Tá? Realmente era necessário apresentar o passaporte de vacina. E a outra coisa que vocês precisam já ter, né? Para quem tem o interesse de ir, principalmente nessa turma de 2023, se você não tem o visto americano, você tem que correr atrás dele para ontem, porque o passaporte tem um tempo, né, para sair. A maioria das pessoas tem o passaporte, mas não tem o visto às vezes. Então, o passaporte, se você não tem, ele já demora um tempo para ficar pronto. Agora, o visto, o agendamento da entrevista do visto já está para fevereiro de 2023. Então, é muito importante, se você tem o desejo, tem a intenção de ingressar nessa turma, e você não tem o visto americano, você já se preparar e já correr. Eu indiquei para algumas pessoas que me perguntaram a empresa na qual eu fiz o meu visto, que é chama Visto Vila Mariana. Depois eu posso colocar lá nos grupos para vocês, mas tem pessoas que fizeram por conta própria, tem pessoas que fizeram em outros lugares, em outras agências, né? Eu preferi usar a agência para ter certeza que não ia fazer nenhuma besteira, né? E graças a Deus deu tudo certo. Mas vocês têm aí opções, outras também, né? Para poder fazer isso, mas é importante, tá? É importante ter. Certo, mocinhas? Muito bem, fiquei muito feliz de tê-las comigo nesta noite, de a gente poder bater esse papo, de poder contar um pouquinho da viagem, de poder mostrar um pouquinho dos lugares para onde a gente foi, para que vocês vissem, né, um pouquinho. Uma coisa é a gente ver as fotos e ler a legenda, outra coisa é a gente falar um pouco do lugar, né? Eu fiquei com preguiça de falar, vou ficar escrevendo, não, vou falar, é mais fácil falar. Eu funciono melhor falando do que escrevendo. Aí a Karina escreveu, eu falei, pronto, vamos juntar. Ela escreve, eu falo. E aí dá tudo certo, fica tudo combinado, um e outro, né? Então, para quem quiser ver mais fotos, tem lá no Instagram da Karina também. Ela fez um circuito, né? Uma sequência ali da viagem, falando de cada um dos lugares que a gente foi. E aí lá no Instagram dela tem também as fotos, mais fotos, né, de cada um dos pontos, porque eu não ia conseguir colocar todas aqui. Então, eu super agradeço o fato de vocês estarem aqui comigo, da gente poder ter falado um pouquinho dessa experiência. Convido vocês a ficarem atentos. Eu vou, para quem não está, né, no grupo da Expedição Shasta, eu vou colocar lá no Story. Tem alguém de vocês que está aqui no grupo que não está no Expedição ou no Cocriando Shasta? Porque a gente tem os dois grupos, né? O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar lá no Story do meu Instagram, logo depois, mais tarde um pouquinho, porque eu vou, agora, na emenda de vocês, eu vou dar uma ativação. Mas eu vou disponibilizar lá no Story do Instagram o link para você entrar no Expedição Shasta. Porque nesse grupo é onde você vai receber todas as informações sobre a viagem. Então, a hora que sair o roteiro, a hora que sair o custo, a hora que sair... Qualquer novidade que tiver, vai ser lá nesse grupo que eu vou publicar. Então, se você tem um interesse na viagem, entra lá nesse link, faz parte desse grupo do Instagram. Não é um grupo que vai ficar aberto para ficar todo mundo falando, tá? Só eu mesmo mandando informações. E aí, vocês conseguem receber as instruções em tempo real para ir fazendo as opções e as escolhas de vocês. Tá? Tudo que tiver de instrução, eu vou passando lá. Eu vou compartilhar lá no meu story do Instagram. Então, fica ligada lá para quem não está no grupo, para acessar esse link e entrar. Se você já tem o meu WhatsApp e você quiser me mandar um WhatsApp, me passa o link do grupo de Shasta. Pode me passar também o WhatsApp que eu mando para vocês, sem problema nenhum. Tá? Porque aí a gente vai criando essa comunidade e conversando sobre os aspectos, como eu disse para vocês no início,
Eu tenho a intenção de trazer algumas coisas que podem nos ajudar no processo da economia, do financeiro, né, dicas e tudo das viagens, para que realmente colabore ao máximo para que todo mundo consiga realizar essa façanha, né, de estar lá o quanto antes. Tá bom? Combinado? Então, maravilha. Beijo gigante para vocês, super obrigada mais uma vez por estarmos juntas. A Montanha agradece pelo desejo de vocês de estarem perto dela, tenho certeza. E saibam que vocês têm muito a receber com isso, podem ter certeza. Tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, Ana. Tchau.